Olá, está começando mais um Questão de Opinião, um videocast de política do Opinião CE. E aqui conosco o Sargento Borges, que é presidente da Aspra, né? Uma entidade já que foi fundada em 1961. E eu vou logo conversando com o Sargento Borges, dando as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Questão de Opinião. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Aspra e um movimento novo que está surgindo aí em defesa da categoria. Fernando, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. A Aspra, como você acabou de mencionar, ela é uma entidade sexagenária, com 64 anos de história, que presta serviço de muita relevância para os policiais militares, bombeiros militares e aos seus familiares. Não esquecendo também das viúvas, das pensionistas destes militares estaduais. Ela está presente em todo o estado de Ceará, através de vários serviços e benefícios. Nós temos odontologia, temos a retaguarda jurídica através de 40 advogados espalhados também por todo o estado de Ceará. Nós possuímos hotelaria, nós temos um hotel em Fortaleza para recepcionar e hospedar com qualidade os nossos associados e seus familiares do interior do estado, que fica ali na Dom Manuel 299, com 30 apartamentos e com todo o conforto possível para ser ofertado. Nós temos também regionais no interior do estado, na cidade de Juazeiro, inclusive iremos inaugurar, se Deus quiser, dia 26 de setembro, a nossa regional nova. Aí vamos sair do aluguel para termos uma sede própria naquela cidade tão importante no interior do estado, Juazeiro do Norte. E lá também teremos, além dos serviços prestados aos nossos associados do Cariri, o serviço de hospedagem para quem for visitar a capital do sul do estado de Ceará. Temos também uma regional na cidade de Sobral. Possuímos um clube de lazer com uma casa de apoio na cidade de Iguatu, outro clube na cidade de Russas. Temos o início das obras de um clube na cidade de Crateús, que vai ter acesso a um açude, inclusive. Temos a nossa sede que fica na Imperador 1600 e temos um grande clube de lazer com 40 mil metros quadrados, com vários equipamentos de qualidade, conforto e segurança, que fica no Eusébio, mais especificamente na Estrada do Fio, no quilômetro 5. Então a Aspra, ela oferta toda essa estrutura física para acolher e prestar serviço aos seus associados e familiares, além de telemedicina, gratuita também a esses associados, e um clube de convênios que totaliza 500, que também tem vários descontos em várias áreas de comércio, por exemplo, farmácias, academias, Totalpés, Gimpés. Somos vinculados à FEComércio, Sesc Senac na categoria empresário, dentre outros tantos serviços e benefícios. Porém, a Aspra ela também tem uma marca, especialmente na nossa gestão, de 2 anos para cá, que tem o slogan de representar e inovar, que é exatamente um serviço que, na minha opinião, é o mais importante, que é representar esses que protegem a sociedade. Então, a gente protege os protetores e entendendo que muitas vezes a sociedade não conhece que o militar estadual ele é cerceado de diversos direitos constitucionais, dentre eles o direito à sindicalização. E, em razão disso, a gente acaba fortalecendo ainda mais uma entidade igual a nossa, que totaliza quase 13 mil associados, além dos seus familiares. Quando a gente soma, praticamente a gente atinge diretamente uma média de 50 mil pessoas, para que além... seria, só interrompendo um pouco, já seria, com esse número de associados, uma das maiores do Nordeste, ou quem sabe a maior? Nós somos a maior do Norte, Nordeste, Centro-Sul e Sul. Por que eu já utilizei logo essas outras regiões? Porque a única que eu conheço que é maior do que a nossa é a de São Paulo, a Associação de Cabos Soldados, que tem uma média de 50 mil associados. E pode ter outra que eu não sei. A gente está ali entre segundo e terceiro colocado no Brasil. Então, em número de associados, em número de serviços, eu acredito que nós somos a 01. Não tem outra associação que tem a quantidade de serviços e benefícios que nós ofertamos. E em quantidade de estruturas físicas também nós somos uma das maiores. E também com esse sentimento representativo, no qual nós temos como marca nos últimos 2 anos, que é cumprir esse papel de fazer a interlocução da base, que, entre aspas, é o chão de fábrica, é o praça, é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, e por que não dizer também os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente às autoridades, sejam os comandantes gerais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, sejam secretários de Estado, sejam os parlamentares lá na Assembleia Legislativa,
para que eles possam entender um pouco melhor as nossas dores e buscar jogar um jogo do ganha-ganha. Como assim? A gente mostrando quais são as deficiências, quais são as necessidades que esses trabalhadores fardados que arriscam suas vidas diariamente em favor do povo cearense possuem, a gente mostra que é possível melhorar para nós, militares estaduais, uma melhor aceitação por parte dessa tropa em favor do governo do Estado, de quem está nos apoiando e o principal, favorecer a sociedade de maneira geral. Porque se formos avaliar, não tem nenhum profissional no Ceará e no Brasil que está presente em todos os municípios. Seja os 5.500 do Brasil, seja os 184 municípios do Ceará. Esse profissional, 24 horas, ele está à disposição para proteger a vida de outras pessoas que sequer ele conhece com o risco da sua própria vida. Então, o policial militar, ele está presente em todos os lugares, 24 horas por dia, e fazendo com que esse sentimento de segurança ele possa estar verdadeiramente presente na sociedade, compreendendo também que a sociedade ela é parceira da polícia militar, da mesma forma que o policial militar ele faz parte da própria sociedade. Isso. Então, a nossa intenção com essas interlocuções com as autoridades e com o lançamento da campanha que você falou de forma antecipada, que tem um nome Aliança pela Segurança Cearense, protegendo vidas, valorizando heróis, é com a intenção de nós, aos poucos, mudar um pouco a cultura que temos no estado de Ceará. Porque se formos avaliar, independente do espectro ideológico, de esquerda ou de direita, não vou nem entrar nesse mérito, ainda a imagem do policial militar diante da sociedade, muitas vezes, ela é distorcida, não pela imprensa apenas, mas por uma questão de muito tempo ser tratado esses trabalhadores fardados como se fosse um braço opressor do Estado, como se o policial militar ele estivesse apenas para oprimir o pobre e o preto nas periferias. Aí eu lhe pergunto, Fernando, e o policial militar vem de onde? Exatamente. Ele vem da periferia, ele é pobre, ele é negro, ele é uma pessoa comum como qualquer outra. E ele é realmente da base, ele é um operário. Ou você já viu alguém que é filho de um grande empresário, eu vou fazer o concurso para ser soldado da polícia? Não tem. Não tem. Eu conheço vários amigos mesmo, da minha época, alguns, lógico que aqueles que foram meus amigos de infância, adolescência, juventude, e a maioria até pela idade que eu já tenho, né, 62, esse pessoal muitos já estão, inclusive, aposentados, mas Isso. Nessa situação ali de bairro periférico, de bater racha quando tinha campo de subúrbio aqui na capital e no interior, que a especulação imobiliária acabou muito com esses campos, mas muita gente, e a gente via que assim, uma coisa sofrida, né? E por algum tempo eu cobri polícia em vários jornais aqui do estado, Diário do Nordeste, o Tribuna do Ceará, o Jornal da Rua, que era um jornal popular que tinha aqui, no final do século passado. E uma das reclamações que eu mais ouvia, Sargento Pós, era mais por conta até como o senhor falou, essa questão legal de não poder se sindicalizar. As esposas eram as vozes, né, da categoria, e ela dizia: rapaz, meu marido está cansado, os pais dos meus filhos estão cansados, meus filhos estão crescendo e só vê o pai assim, né? E na rua mesmo, às vezes, em alguma ocorrência, às vezes um policial chamava a gente para um lado: cara, vê o que é que vocês podem fazer, porque a gente está cansado, cara. Eu já estou num turno aqui de 36 horas, eu não sei se eu vou chegar a 48 e quando terminar esse turno, não sei quantas horas eu vou ter de descanso. Ainda está assim a situação ou já melhorou? Infelizmente está. Obviamente nós temos que reconhecer os avanços que aconteceram ao longo do tempo. Ninguém também pode ser míope o suficiente para não enxergar. Eu sou ainda de uma época, eu tenho 24 anos de polícia, por mais que não pareça, né? Eu entrei muito novo na corporação, com 19 anos. E nós tínhamos uma escala que eu trabalhava 5 e folgava 3. Então era muito mais tempo trabalhando 24 horas durante 5 dias e folgando apenas 3 dias. E os antigos falam que trabalhavam 15 dias e folgavam 2 durante o mês.
Então, hoje nós temos em cidades menores no estado de Ceará, ele trabalha 2 e folga 4. Porém, mesmo em destacamento de cidades pequenas, ultrapassa em 50% a carga horária normal de um trabalhador seletista, porque ele trabalha em média 60 horas semanais. E o concursado, servidor público civil, ele trabalha 40 horas semanais. Então é 20 horas a mais por mês, 80 horas a mais, aliás, 20 horas a mais por semana, 80 horas a mais por mês. E se você for somar tudo isso no decorrer da carreira, é como se o policial militar, ao invés de trabalhar 30 anos, ele está trabalhando 45 anos. E isso com a carga horária atual. Imagine quem era mais antigo. E entendendo que a violência não tinha crescido tanto em comparação ao que é hoje. Então a carga horária não era tão boa, mas havia, em determinado momento, uma possibilidade de descanso. Hoje não, é muito mais intenso. Então, nos grandes centros, especialmente, que a escala é de 12 por 24, 12 por 48, inclusive tive a oportunidade de conversar com o Coronel Sampaio, falando da necessidade de mudança dessa escala, em que fosse pelo menos semelhante ao que acontece em outros estados. Por exemplo, no Espírito Santo, em cidades de até 100 mil habitantes, ficaria 24 por 72, ou seja, trabalhava um dia, folgava 3. E nas cidades maiores, que é mais corrido, as ocorrências são mais intensas, seria 12, folgava 24, depois trabalhava 12 e folgava 72. Então, nesse caso, o policial militar teria tempo de ficar com a sua família, teria tempo de tirar serviço extraordinário, numa necessidade financeira que ele possui, isso é latente atualmente, e, em consequência, teria mais policiais na rua, de toda maneira. Ou seja, seria uma forma de os comandos, especialmente da Polícia Militar, entregar algum tipo de compensação de acordo com o drama que ainda esses irmãos de farda passam. Então, a escala, em comparação ao tempo, melhorou, porém, nós percebemos que, por conta de tudo que nós estamos vivendo, e quando eu falo exatamente pela onda de violência que, se a sociedade comum está sofrendo, imagine o muro de contenção da violência que é o policial militar. Isso. Então, ele se tornou a maior vítima. Quantos policiais não estão sendo expulsos das suas casas na periferia por conta das facções? Isso é inaceitável, se formos avaliar. Não dá para entender como o Estado, que tem a força para poder fazer esse enfrentamento com contundência, com todos os mecanismos possíveis, pode aceitar que um dos seus operários, um dos seus servidores estejam sendo expulsos das suas próprias moradias. E é o que está acontecendo, infelizmente, no estado de Ceará. E essa jornada exaustiva, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, a gente sabe que afeta o desempenho do policial no dia a dia, durante o trabalho? Totalmente. Como eu já falei para um ex-comandante-geral, não vou citar o nome por questão de ética, quando eu falava de escala e comentava com ele que era necessário que tivesse determinadas atitudes, ele me fazia o contraponto, dizendo que não poderia, porque tinha que passar a noite acordado, eu falava, nós não estamos falando de uma máquina, nós estamos falando do ser humano. E o ser humano, da mesma forma que tem suas angústias, suas necessidades, suas dores, os seus medos, é o policial militar. Então, esse policial militar que passa pouco tempo com a sua família, que tem uma escala exaustiva, que não tem uma ascensão profissional condizente com o risco que ele tem diariamente, ele afeta diretamente sua saúde mental. A consequência é que, muitas vezes, ele não presta um serviço de qualidade, não porque simplesmente eu não vou prestar um serviço de qualidade. Eu simplesmente vou para a rua para fazer um papel mal feito. Não. A intenção de quem passa no concurso público, e ele está, com certeza, muito entusiasmado para fazer o seu melhor para a sociedade. Eu estou com 20 anos de idade, 19 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Quando eu ingresso, eu venho com muita motivação para fazer o melhor. Porém, começa a você perceber que existe um mundo ideal que você projetou antes de estar na corporação e o mundo real. E nesse mundo real, ele percebe muitos obstáculos que estão internamente na corporação e de forma externa. Por exemplo, o judiciário. Nós temos aqui no Ceará a maior falha do judiciário da história, que foi o caso Curió, onde tem policiais militares que estão presos, condenados com mais de 200 anos, inocentes.
imagine como é que esse e os outros mais podem imaginar em determinados serviços dia a dia. Então, quando você percebe pressões internas e externas, falta de valorização, você, muitas vezes, acontece de colapsar mentalmente ou você se retrair e acabar não prestando um serviço de tanta eficiência que a sociedade tanto merece. Então, eu costumo muitas vezes mencionar para o próprio policial militar que nós não podemos ter aquele espírito de cachorro vira-lata. Só quem gosta de nós é a nossa família. Não, eu tenho certeza que grande parte da sociedade ela reconhece o trabalho do policial militar, mas falta a imprensa, às vezes os próprios órgãos governamentais e os setores de iniciativa filantrópica, de situações sociais, possam se mobilizar e entender, calma aí, vamos parar, pensar e fazer com que nós possamos, ao longo do tempo, mudar um pouco essa cultura em que a sociedade enxerga o policial como um cara que é máquina, que ele tem suas obrigações, ele não pode errar. Não. A gente tem que avaliar que debaixo daquela farda tem um pai de família, tem alguém com suas aflições que muitas vezes ele está por obrigação cumprindo a missão, mas ele não vai estar num dia bom muitas vezes para salvar uma vida como ele deveria salvar. E às vezes ele perde a sua própria vida porque ele não está tão bem preparado mentalmente. Então isso tudo acontece exatamente por vários motivos. Eu não estou aqui culpando o governo do Estado, eu não estou aqui culpando os comandantes gerais, secretários de segurança, mas eu acredito que a partir dessa campanha que nós estamos trazendo para cá, Aliança pela Segurança Cearense, é a intenção de união, de uma aliança entre todos, dos 9 milhões de cearenses, junto com a imprensa, junto com o governo do Estado, junto com nós, todos os policiais militares, bombeiros militares, para que a gente entre num consenso e um entendimento, inclusive, do próprio judiciário. Nós temos uma anomalia no Brasil chamada audiência de custódia. Então, Fernando, você imaginar um criminoso que já foi preso algumas vezes, é preso pela Polícia Militar com uma grande quantidade de drogas ou de armas ilegais e simplesmente, logo em seguida, ele é solto. Então, será... a brecha da lei, né, que permite isso. A brecha da lei e as interpretações do judiciário. Também tem isso. Do primeira instância até o STF. Porque a lei é uma só, a Constituição é uma só, mas nós temos 11 ministros do STF e cada um pensa de uma forma e pensa num dia de uma forma, depois ele muda a sua interpretação. Então, eu vejo que essa coxa de retalhos legal, essa coxa de retalhos no nosso Brasil, tem que começar a haver reformulações. Eu creio que no Ceará, especialmente, em razão do clima de desespero que a sociedade tem, em razão do crescimento da violência, por conta das facções criminosas, é um momento de união. Eu não estou aqui para apontar que o governador é culpado, mas eu estou aqui para me colocar em parceiro do governador, em parceiro com o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do secretário de Segurança, de todos os parlamentares e com a sociedade, para que haja esse também reconhecimento em favor daqueles que não têm voz, aqueles que, infelizmente, têm amordaças, e aqueles que eu me incluo, porque eu sou militar da ativa, então, muito do que eu falo, eu estou passivo, muitas vezes, de responder administrativamente, mas que é necessário também eu assumir a minha responsabilidade como líder classista que sou e reverberar as nossas angústias. E aí eu trago aqui uma informação que talvez, Fernando, você não saiba e quem nos assiste aqui pela opinião também não sabe. O policial e bombeiro militar ingressa na corporação e ele vai ter a sua primeira promoção com quase 10 anos. Aí na promoção o aumento salarial dele é tão pífio que não dá para ele comprar um botijão de gás. Eu brinco, se comprar de veneno, ele tomar não fica nem tonto, porque é menos de R$100. Aí depois piora, pelo incrível que pareça. Ele vai ser promovido novamente a terceiro sargento. E ele vai precisar comprar uma farda bonita, que a gente chama de túnica, com cap, vai para uma formatura, em frente ao governador.
a família comemora, porém, naquela formatura, se ele precisar sair com a família para ir jantar, a diferença salarial dele para sargento não dá para pagar um jantar de qualidade, não dá para pagar a conta de energia. Ou seja, a família achava que agora dá para pagar uma prestação de carro. Agora daria para transferir o filho para uma escola com melhor qualidade, porque era mais caro. Ele achava que dava para comprar um apartamento financiado, mas não dá, porque praticamente existe uma estagnação salarial na carreira do policial e bombeiro militar de quase 16 anos. Chegou na metade da carreira com 2 promoções e ele ganha praticamente o mesmo salário. Então, vamos nos colocar no lugar desse militar estadual. Você, Fernando, qualquer outro que nos assiste. Será se eu teria estímulo de continuar nessa trilha, nesse horizonte, com a mesma motivação que eu entrei com os meus sonhos do mundo ideal? Com certeza não. Então, por isso que a gente chama a atenção para que a população possa se sensibilizar e o governo do Estado, compreendendo essas entranhas da nossa corporação, que porventura o próprio governador talvez não saiba. Será que o governador sabe que, por mais que tenhamos uma lei razoável, que foi a lei de promoções da época do governador Camilo Santana, em 2015, quando ela é colocada na prática, o policial militar e bombeiro militar, ele tem uma alegria e uma frustração? Porque se você perguntar para qualquer trabalhador, rapaz, quando eu sou promovido, eu quero melhorar meu orçamento, meu ordenado. E isso não está acontecendo. Eu estou sendo promovido, mas quando eu olho, o botijão de gás tá vazio, não vai dar para pagar. À vista, vai ter que fazer no crediário, né? Tem que fazer no crediário para comprar um botijão de gás com aumento salarial. E a responsabilidade vai aumentar. Então, é algo que é interno, respeita as outras forças de segurança, são todas co-irmãs, são pessoas que fazem parte de frentes que têm que estar integradas, mas o policial penal, o policial civil e outras forças, eles, em comparação a nós, militares estaduais, avançaram muito mais. E nós estamos bem atrás nessa questão de escalonamento vertical no salário. Ou seja, na promoção, nós temos o piso, que é o soldado, nós temos o teto, que é o coronel. São 2 carreiras distintas, os praças e os oficiais. Mas quando você avalia especialmente o final da carreira da praça, que é o subtenente, ele ganha hoje a metade do salário do final da carreira do policial penal. No mesmo Ceará, no mesmo estado, com o mesmo governo, com a mesma sociedade. E retém ali aqueles criminosos nos presídios, que é um trabalho fenomenal, mas o outro está junto com a sociedade em sua defesa. Então, esse paradoxo que existe dentro do Ceará com as forças de segurança é importante que seja reavaliado, porque quem mais se arrisca? Todos têm seu risco, mas quem está 24 horas em todos os lugares, a todo momento, e é chamado pela sociedade, é o policial militar. E, sargento, com o movimento, né, a Aliança pela Segurança Cearense, o senhor sente que está havendo uma abertura por parte do Poder Executivo, no caso aqui o governador Elmano, para ficar mais assim, olhar com mais carinho para as reivindicações da categoria, tanto na parte assistencial, que é altamente necessária, a gente sabe bem disso, e com relação à parte financeira também, né? Porque, de qualquer modo, como o senhor bem frisou, e a gente sabe disso, dentro daquela farda ali está um ser humano que é um filho, que às vezes ajuda os pais, é um pai de família que precisa botar comida dentro de casa, dar assistência, né? Ter aquele momento de lazer, né? Que muitas acham uma coisa supérflua, e nunca foi. O lazer nunca foi, independente da categoria que você exerça, né? Da qual você faça parte, o lazer é super importante na vida do ser humano. E eu digo isso porque eu conheço de perto, principalmente, né, nessa atividade do policial, seja o militar, que é aquele, na verdade, o policial militar, ele é aquele muro de contenção, como o senhor falou, é o para-choque, né, do grande veículo que seriam as forças de segurança, e é quem está ali realmente para levar a porrada e ter que, muitas vezes, dosar o poder de reação.
De acordo com a sua pergunta, eu vou utilizando o nome do podcast, vou direto ao ponto. Quando eu falo de governo do estado, eu falo de uma pessoa, que é o governador Elmano de Freitas. Aí a resposta é não. Nós ainda não tivemos a oportunidade de fato, sentar e apresentar a proposta da Aliança pela Segurança Cearense a quem realmente poderia dar o devido encaminhamento, que é o governador. E pegando um pouco abaixo, que seria o secretariado, já estive em 3 oportunidades com o secretário de Segurança Pública, porém, né, ele precisa dar encaminhamento para o governador, e isso não aconteceu. Outro que seria mais próximo do governador, que nós estamos aguardando uma agenda, é o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Então, para ser bem claro, nós estamos ainda aguardando. Tivemos interlocução com várias autoridades? Sim, mas efeito concreto ainda não tivemos. E chamo a atenção do excelentíssimo governador do estado de Ceará, Elmano de Freitas, que nesse momento é incoerente da parte dele, por ele advir de movimento popular, de ele ser cria de sindicatos, de associações, que é o que nós somos, ainda não escutar, de fato, os clamores de uma base operária, de um trabalhador, que são os policiais e bombeiros militares, que são representados através das associações. Deixando claro que a Aliança pela Segurança Cearense não é só a ASPRA. Então tem a ASPRA, que é a que está puxando, mas nós temos que lembrar da Associação Beneficente de Subtenentes e Sargentos, que está conosco, a Associação das Viúvas de Policiais Militares, que também está conosco, a Associação das Praças do Cariri, que também faz parte da aliança, e a Associação dos Oficiais. Então são 5 associações que se uniram com o mesmo propósito para que a gente possa estar com a imprensa, estar com as autoridades governamentais discutindo esses gargalos internos que afetam diretamente o cidadão cearense. E aí eu agradeço demais a oportunidade e espero que, através desse podcast e de outros locais que nós possamos estar, que o governador se sensibilize, que chegue a ele e a gente possa efetivamente compreender as nuances da nossa tropa, porque quem está no andar de cima e tem muita preocupação, a gente compreende perfeitamente o papel do governo do estado. Eu, que sou um simples presidente de associação, a gente muitas vezes não consegue recepcionar todo mundo. Eu vou dar um exemplo de hoje, né? Uma pessoa pediu uma ajuda relacionada a uma cadeira de roda e falou com o colaborador. E aí talvez teve um pouco mais de morosidade. Então, até chegar a mim, a gente não conseguiu dar um encaminhamento, por mais que nós tenhamos um diretor da pasta. Eu estou falando uma coisa simplória. Isso. Óbvio que o que eu estou propondo, juntamente com essas outras lideranças classistas, é algo que pode ter um impacto financeiro nos cofres do Estado. Ninguém aqui tem essa ilusão de achar que é só conversa. Mas nós estamos falando de investimento. Nós não estamos falando de gasto. Da mesma forma que o governo do Estado, e nós reconhecemos, está investindo em estrutura, em viatura agora blindada, vai inaugurar o Hospital da Polícia Militar, então vai promover saúde para uma parte dos policiais militares, bombeiros militares. Por que eu digo que são uma parte? Porque logo o hospital ele fica na capital, então quem é do interior não vai ter essa condição de estar utilizando. E ele tem limitações também, o hospital. Ele não é um hospital de referência e não vai ter situações de urgência e emergência. Mas já é um avanço e a gente está aqui para validar e reconhecer o trabalho do governo do Estado nesse sentido. Porém, eu lhe digo, com toda tranquilidade, Fernando, se for perguntado ao policial militar e ao bombeiro militar, você quer um incremento no seu salário quando você for promovido, que é a nossa proposta, a gente não está pedindo aumento salarial, a gente está pedindo a valorização condizente com a sua carreira, com a ascensão profissional que você adquirir ao longo do tempo. Você quer, subtenente da Polícia Militar, incrementar 3, 4 mil reais no seu ordenado? Ou quer o Hospital da Polícia? Ou quer uma viatura blindada? Ou quer
mais estrutura? Eu quero incrementar no meu salário, porque com 3, 4 mil reais a mais, eu vou ter um plano de saúde de qualidade para minha família. Eu vou pagar um apartamento para morar num local que não é de risco. Eu vou ter mais condições de prover e ter mais qualidade de vida e, em consequência, promover para a sociedade um serviço também de mais qualidade. Então é uma questão até óbvia que eu estou dizendo, porém, como eu já aprendi, o óbvio tem que ser dito. Pois, Sargento Borges, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido ao nosso convite. E o Opinião CE continua à sua disposição. O Questão de Opinião de hoje termina por aqui, esperando sucesso nessa empreitada da categoria, que realmente haja essa valorização tanto da parte assistencial, da parte humana, como também da parte salarial, que a gente sabe que é muito importante para qualquer categoria profissional, principalmente a de vocês que arriscam a vida por nós. Muito obrigado e o Opinião CE está sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite, pela oportunidade e só ratificando o que eu disse, nós temos uma campanha chamada Aliança pela Segurança Cearense, protegendo vidas, valorizando heróis, e nós criamos um hashtag. Então eu peço a todo mundo que está nos assistindo para, se possível, com todo respeito, ir lá na rede social do governador e colocar hashtag valorização da carreira já. Ok. O Questão de Opinião fica por aqui. Você acompanha o podcast no nosso canal do YouTube. Você também pode acessar o nosso portal opiniãoce.com.br e nos seguir nas redes sociais.